Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e nessa aula nós vamos modificar o nosso projeto do Spring para poder utilizar um banco de dados real, porque no momento nós estamos utilizando o H2 e na aula de hoje nós vamos remover o H2 e vamos utilizar o MySQL, porém você pode utilizar o banco de dados da sua preferência. E eu também vou mostrar maneiras diferentes que a gente pode fazer isso, principalmente em um ambiente de desenvolvimento e quais são as diferenças também para um ambiente de produção. Antes da gente começar essa aula, eu só quero acertar alguns probleminhas aqui no nosso código. O primeiro deles é que existe uma versão mais nova do Spring, então eu vou fazer essa atualização. O VS Code já vai fazer o refresh de tudo aí pra gente. Aqui a gente tem uma vulnerabilidade no H2 no momento que eu estou gravando essa aula, porém não tem uma versão mais atual. Então, por enquanto, a gente vai ficar assim mesmo, mas o ideal é a gente não ir para produção com jars, né, com bibliotecas que têm vulnerabilidade. A outra coisa é que eu só vou remover esse útil lixo aqui também para a gente poder conseguir prosseguir com a nossa aula. Outro ponto antes da gente também começar é que em umas aulas atrás a gente colocou a validação para o enumerador. Então a gente veio aqui e criou um conversor para poder tanto converter a categoria quanto o status quando a gente está recebendo aqui no nosso DTO. Então, se a gente vir aqui no nosso curso DTO, nós temos esse value of enum. E tem um pequeno bug, tem uma pequena falha com esse código, que na aula eu só fiz os testes negativos, a gente não acabou fazendo o caminho feliz. Então, só para poder acertar isso, a gente vai vir aqui em validação, aqui o value do enum tá ok, é aqui nessa classe value of enum validator, que aqui na linha 16, dentro do método initialize, em vez de ser name, na verdade é o toString. Então, se a gente for rodar agora o nosso projeto e tentar fazer o caminho feliz, agora sim vai funcionar. E eu gostaria de agradecer também pelo comentário que deixaram no vídeo que esse caso não estava funcionando. A gente iria acabar consertando isso um pouco mais para frente, mas é bom já para a gente ter a nossa API funcionando perfeitamente. Então, só para fazer o teste aqui rapidinho, vou mandar um request, não está passando, perfeito. E aqui, então, eu vou mandar um teste agora que deveria passar, já que é o front-end. Então, agora sim, o caminho feliz está funcionando e com isso a nossa API agora já conserta esse erro. Com isso feito, a gente pode prosseguir e fazer aí a mudança de banco de dados do H2 para o MySQL. Se a gente voltar aqui no nosso .xml, nós não temos aqui, vou até fechar o terminal. Olhando as dependências, nós temos o JPA, tem a Web, tem o DevTools, tem o H2, tem testes, tem a validação que nós estamos utilizando, mas nós não temos um banco de dados. Então, a gente precisa adicionar aqui o banco de dados. Você pode vir aqui e automaticamente adicionar a sua dependência, por exemplo. E se você tiver algo como o GitHub Copilot, vai te ajudar também. Uma coisa que eu gosto muito é ou você vem aqui de volta no start.spring.io e aí, por exemplo, ó, eu vou colocar certinho aqui, ó, Java 17, nós estamos utilizando o Maven, estamos utilizando o Java e a versão 3.1.5 que a gente está utilizando também no nosso código. E aqui eu vou utilizar o MySQL. Você pode vir aqui em Explore e aqui no Explore vai te dar exatamente qual que é a dependência que você quer adicionar. E você pode copiar essa dependência e colocar no seu .xml, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Para quem usa o VS Code, por exemplo, o que você pode fazer é clicar com o botão direito aqui com o seu .xml aberto e vir aqui em Add Starters. Então, para quem não está utilizando o VS Code, está utilizando alguma outra IDE, vocês podem fazer aquele caminho do ir lá de volta no start.spring.io e copiar a dependência,
ou aqui a gente vai adicionar aqui o MySQL. Com isso feito, a gente vai apertar o Enter para continuar e vai prosseguir. E o .xml agora está atualizado com o MySQL. Caso você queira adicionar o Postgres, por exemplo, não vai fazer diferença aqui para a gente, tá? Então, você pode utilizar o banco de dados que você desejar. Então, é só você adicionar o driver do Postgres no lugar de adicionar o MySQL, que também vai funcionar, ou então algum outro banco de dados da sua preferência, como, por exemplo, Oracle, ou como, por exemplo, o Microsoft SQL Server. Existem várias opções e a gente não vai precisar de mudar o nosso código independente aqui do banco de dados que você escolher. Essa é que é a beleza da gente utilizar um framework que abstrai tanto assim como o JPA e o Hibernate. O framework vai se carregar por trás dos panos aí a criar, a gerar o SQL de cada banco de dados. Lembrando que o PLSQL, né, como a gente faz um select, um update, um insert, o comando básico é geralmente comum para todos os bancos de dados, mas os bancos de dados em si têm as suas particularidades, como por exemplo a paginação que a gente criou na aula passada, ela é bem diferente dependendo do banco de dados que você está utilizando. Então, utilizar o Hibernate aqui nesse caso ajuda bastante nesse ponto. Então, nós vamos voltar aqui e nós vamos utilizar o MySQL. Eu vou aproveitar essa aula e eu vou mostrar uma novidade do Spring 6 ou Spring Boot 3, que vocês podem utilizar caso vocês queiram. Quando a gente tem um banco de dados como o MySQL, isso significa que nós vamos ter que criar um banco de dados. E você tem alguns caminhos diferentes que você pode fazer isso. Você pode utilizar um serviço online que já te dê a string de conexão, por exemplo, ou seja, o seu banco de dados vai estar na nuvem. Eu, por exemplo, gosto de ter as tecnologias que eu trabalho geralmente instaladas também, porque é uma forma que eu tenho de aprender como fazer isso. Então, eu tenho MySQL aqui instalado no meu computador. Ou uma outra forma que você pode fazer isso, inclusive eu vou parar aqui esse MySQL. Ou outra forma que você tem de fazer isso é utilizar o Docker, por exemplo, uma imagem Docker. Então, como eu não sei qual que é o banco de dados que vocês vão escolher e se vocês têm na máquina de vocês ou não, eu vou então utilizar o Docker aqui. A gente não vai cobrir a parte da instalação do Docker. Isso vocês podem verificar em outros vídeos que existem por aí. Então, é isso que nós vamos utilizar. Então, para fazer isso, a gente vai precisar de ter uma imagem do Docker. Então, antes da gente começar, eu vou iniciar aqui o Docker na minha máquina, para eu não esquecer, porque geralmente isso é uma coisa que eu sempre faço, eu esqueço antes de fazer isso. E a gente vai aproveitar que a gente está utilizando aqui o Spring Boot 3 ou Spring 6 e nós vamos utilizar a dependência do Docker Compose, porque antes você poderia criar o seu arquivo do Docker Compose já para te ajudar a levantar os serviços mais rapidamente, porém você tinha que fazer esses passos todos manualmente. E agora o Spring já traz esse suporte nativamente dentro do Spring. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar de novo o meu MySQL. E é importante você ter o banco de dados aqui que você deseja utilizar. E eu também vou pegar aqui, ó, o Docker Compose. Com isso daqui feito, eu vou de novo aqui no Explore. E geralmente você vai fazer isso quando você está criando o projeto, né? A gente tem também aqui qual que são as dependências. Então, por exemplo, eu vou copiar a dependência aqui, vou colar a dependência aqui no meu .xml e vocês podem ver que aqui dentro do resources está vazio esse resources. Então, o que eu vou fazer aqui é eu vou comentar. Então, apertando aqui o Ctrl barra, né, ou Command barra, eu vou comentar isso aqui tudo. E eu vou remover aqui esse H2 para eu ter apenas o MySQL.
E fazendo isso, se a gente tentar agora levantar nossa aplicação, vai dar um monte de erros, porque a gente não configurou absolutamente nada. Então, olha, olhando aqui dentro do terminal, a aplicação nem sobe, porque a gente não tem nada configurado. Então, o que está faltando aqui também é a gente colocar esse compose.yom. Então, vou vir aqui na raiz do projeto. Tá vendo que aqui no Spring, ele está na raiz, a gente também vai criar esse compose.yom aqui na raiz do projeto. Então, vai ser o compose.yom e aqui a gente vai simplesmente copiar isso daqui. Aqui, então, vai utilizar a última imagem disponível do MySQL. Isso aqui não é uma boa prática, tá? É sempre bom você especificar qual que é a imagem que você está querendo utilizar. Aqui tem também um banco de dados, uma senha para acesso raiz, para acesso de tudo, e qual que é o usuário e também a porta. Agora, olha que interessante isso daqui. Eu vou tentar subir esse projeto novamente. A única coisa que eu fiz foi colocar esse compose.yom, e aqui tem aqui um erro, senão ia dar um erro. Eu acabei trocando, então deixa eu já acertar. Agora sim, apareceu o ícone do Docker, agora eu tenho certeza que está correto. Aparecendo esse Docker Compose aqui, geralmente a gente iria executar o comando do Docker para levantar esse arquivo, né, e levantar as imagens que estão aqui. E só para mostrar para vocês, eu não tenho essa imagem aqui. Eu tenho outras imagens de outros projetinhos que eu estou trabalhando, mas eu não tenho a imagem do MySQL aqui. Então, eu vou levantar esse projeto. A gente vai ver aqui no console. Se for a primeira vez que você vai baixar essa imagem, vai ter logs extras aqui. O MySQL, na verdade, é uma dependência das imagens que eu tenho, então eu já tenho a imagem aqui. Porém, ele vai baixar novamente a imagem. Então, aqui a aplicação deu um erro e está reclamando aqui que a tabela não existe. Porém, levantou a aplicação, tentou inicializar a aplicação e está dando aqui um erro de que a tabela não existe. Aqui a gente vai precisar fazer algumas configurações, a gente vai precisar de subir os arquivos. Vou vir aqui, olha, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar aqui o spring.jpa.hibernate, tem esse DLL auto, e aqui nós temos as opções create drop, nenhum, update e validate. Como é um ambiente de desenvolvimento, eu vou escolher o Create para poder criar todas as tabelas para mim. Então, aqui novamente nós vamos subir a aplicação. Vamos ver aqui agora. Iniciou a aplicação. Se eu voltar aqui novamente, nós temos aqui um container. Tem aqui também a porta interna que está utilizando e está expondo na porta 3306, que é o que nós estamos utilizando aqui dentro do nosso Compose. Vou tentar fazer aqui agora alguns requests para a gente poder ver se a nossa API está realmente rodando. Mandando um request, a nossa API funciona. E olha que legal, continua funcionando e a gente mudou o banco de dados. Uma coisa curiosa aqui, e a parte mais legal para mim desse suporte do Docker Compose dentro do Spring, uma das coisas mais legais para mim aqui desse suporte nativo do Docker Compose no Spring é que a gente não teve que definir nenhuma configuração para se conectar ao banco de dados. Isso é porque nessa versão nova do Spring, no Spring 6, o Spring tem classes novas que, quando a gente adiciona essa dependência do Docker Compose aqui, do suporte do Spring Boot para o Docker Compose, e a gente coloca também o Compose YOM aqui, o Spring automaticamente detecta esse arquivo. Se a gente não tiver esse arquivo, vai dar um erro também.
e automaticamente vai ler essas variáveis aqui para subir a imagem do Spring, né? Tanto que a gente tem aqui, dentro do CRUD Spring, está utilizando aqui o MySQL. Então, automaticamente vai subir essa imagem, vai se conectar na base de dados e quando a gente finaliza aqui o projeto, então eu vou parar a execução do projeto, automaticamente também vai parar a execução aqui da minha imagem. Então, esse é o suporte que a gente tem dentro do Spring com o banco de dados. Isso aqui é excelente, principalmente para você criar os seus projetos de exemplo e, querendo ou não, você acaba economizando alguns minutos, já que você não tem que configurar nada, não tem que automaticamente subir a imagem e depois rodar o seu projeto. Isso tudo acaba salvando bastante tempo. Só que existem algumas limitações com essa novidade. Se eu tentar aqui, por exemplo, vou criar um usuário novo. Então, aqui, por exemplo, eu quero chamar de cursos, é meu banco de dados. Então, eu vou iniciar aqui o projeto e a gente vai ver que não está subindo. Se eu voltar, aqui eu quero que o meu usuário seja, sei lá, quero botar a Loiane aqui como usuário. Então, aqui eu vou inicializar de novo o meu banco de dados e falhou de novo. Então, vou voltar aqui. E se eu quiser, por exemplo, colocar uma outra senha, e eu, de novo, vou inicializar e vou deixar vocês adivinharem o que vai acontecer. Vai falhar também subir a execução. Por quê? Uma das limitações é que você não pode modificar aqui o nome do seu banco de dados, você não pode modificar a senha e você não pode modificar o usuário. Por quê? Nas classes novas que o Spring criou para poder fazer essa abstração para a gente, esses valores aqui estão hard-coded, são valores fixos no código do Spring. Então, com isso, a gente não consegue mudar isso aqui, pelo menos para o MySQL. Existem outras imagens e nem todas as imagens são suportadas. Vocês podem verificar na documentação do Spring quais são as imagens suportadas, mas pelo menos aqui para o MySQL a gente não consegue modificar. Pode ser que no Postgres dê para modificar isso, mas no MySQL não dá para modificar. Então, acaba sendo legal uma forma de você já criar esse arquivo, só que eu ainda não defini como eu estou me sentindo em relação a esse suporte. Eu acho que é maravilhoso, mas ainda tem que evoluir um pouco também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa dependência aqui. E eu não... Se você quiser, pode deixar aqui esse MySQL, porque isso é legal, que você pode sim subir a imagem do MySQL e se conectar com um banco de dados. Então, é legal você ter, caso você vá utilizar isso via Docker. E a gente pode rodar aqui, fazer um Docker Compose up aqui. A gente pode subir esse serviço aqui rodando manualmente o comando do Docker e ainda assim utilizar no nosso projeto, que é o que nós vamos fazer. Inclusive, para quem está utilizando o VS Code, existe aqui também essa extensão do Docker, que é super legal vocês instalarem também para poder ter esse suporte aí. Então, o Docker Compose é uma coisa nova, só vai funcionar se você está utilizando o Spring Boot 3 ou o Spring 6. Porém, se você quiser algo mais genérico, que funcione com qualquer versão do Spring, sendo que a gente tem bastante projeto ainda aí na indústria utilizando a versão 5, então, esse é o caminho que nós vamos seguir agora, que nós vamos fazer a configuração manual. Eu vou agora tentar iniciar o projeto, vai falhar. É só para mostrar também como o suporte ali do Spring ajuda bastante. Tá vendo que a aplicação também não sobe porque a gente não tem um banco de dados definido. Então, sem o suporte do Docker, a gente também precisa configurar aqui a conexão com o nosso banco de dados.
Então, aqui, olha, se você tem o Copilot, eu vou colocar aqui MySQL. Então, aqui a gente vai deixar o Copilot fazer algumas sugestões para a gente. Então, tem o usuário, a senha, qual que é o driver, qual que é o dialeto. Vou pedir para mostrar o SQL e não está mostrando mais nada. Ok, vamos modificar aqui agora o que nós vamos realmente utilizar. Aqui eu vou remover esse resto e eu vou colocar o nome do meu banco de dados, que é cursos. Aqui eu vou pegar o que estava dentro aqui do meu banco de dados. Então, vou colocar aqui o meu banco de dados, é o cursos. O usuário, eu vou acabar reutilizando o que a gente tinha aqui do Spring mesmo. A senha é secret. O driver tá ok. O dialeto, isso aqui é bem importante, porque como a gente está se conectando a um banco de dados e o Hibernate e o JPA estão fazendo, né, todo o trabalho aí por trás dos panos para se conectar, para gerar o SQL, isso aqui ajuda o Hibernate a gerar o SQL corretamente para a versão do banco de dados que a gente está utilizando. Como eu falei antes, um exemplo, a paginação é diferente no MySQL, do Postgres, do Oracle, do Microsoft SQL Server, então é importante a gente definir isso. Eu acho que a última versão que nós estamos utilizando aqui agora é a versão 8, então eu vou colocar aqui o dialect da versão 8. Vou pedir para mostrar o SQL porque essa versão é no meu ambiente de desenvolvimento. Lembrando que em produção a gente não seta isso aqui como true, a gente deixa como falso. E eu vou trazer também essa configuração aqui para cima. Com isso feito, eu estou com o meu Docker Compose aqui e a gente vai subir essa imagem. Inclusive, para você que está utilizando o VS Code, se você utiliza o IntelliJ ou IntelliJ Ultimate, tem um suporte excelente para Docker também. Aqui no VS Code tem essa extensão do Docker que você pode utilizar também. Inclusive, eu vou remover tudo que eu tenho aqui, ó, os containers. Já que a gente tinha modificado um pouco antes, eu vou remover. E eu vou pedir também aqui para remover essa imagem do MySQL para a gente começar do zero. Se vocês nunca utilizaram MySQL local com Docker, a gente vai fazer juntos aqui também. Então, essa extensão do Docker aqui ajuda bastante. Quais são as imagens que você tem? Você pode pegar também os seus containers que estão rodando. Então, é bem bacana você instalar essa versão aqui também. Nós vamos subir esse Docker Compose aqui. Nós vamos fazer um Docker Compose aqui. Eu já estou no meu diretório, esse é o diretório onde tem um arquivo do Compose. Então, aqui no terminal, eu vou rodar um Docker Compose up, rodando nesse diretório aqui mesmo. Então, para quem está rodando isso pela primeira vez, vai fazer o download da imagem do MySQL e assim que terminar de fazer o download da imagem, vai subir esse container e você vai ter um servidor do MySQL rodando localmente. Olhando aqui dentro do container, tá vendo? A gente tem aqui a imagem do MySQL que está rodando aqui agora, então ajuda a facilitar. E caso você queira ver com isso, dá para ver também aqui pelo Docker, mas a extensão é legal que você não precisa ficar vindo aqui no Docker toda hora. E, é claro, você pode aqui ver os logs, você pode entrar na imagem. Enfim, a gente não vai entrar muito aqui nessa área do Docker. Outra extensão que eu recomendo para caso do MySQL é essa extensão do MySQL Shell para VS Code. É uma extensão que a própria Oracle criou. Então, para quem está utilizando o MySQL, não quer utilizar o MySQL Workbench, que é a ferramenta visual que a Oracle tem, inclusive é gratuita, mas tem também o MySQL Shell. Inclusive, a gente pode aqui criar uma conexão nova para a gente se conectar à nossa imagem. Então, aqui eu já vou colocar, por exemplo, YouTube, cursos. Vai ser localhost, é 3306. O meu usuário aqui é myuser. Eu vou configurar o cursos como meu esquema padrão, já que nós estamos utilizando a base aqui, que é o
cursos. Então, vou colocar cursos aqui também. E eu já vou pedir aqui para guardar a minha senha. Minha senha, inclusive, eu vou copiar aqui, que é o secret. Então, já vou colar aqui o meu secret e a gente vai se conectar. Se conectando, a gente pode, ó, rodar aqui e a gente tem, é claro, ó, o banco de dados está aqui. As tabelas ainda não foram criadas porque a gente precisa rodar a nossa aplicação, porém você tem aqui um shell, uma espécie de terminal, caso você queira executar algum SQL aqui dentro. Vamos então executar o nosso projeto. Então a gente vai ver o que vai dar aqui. Vou vir aqui no console e inserir o tudo. Se a gente voltar aqui no SQL, deixa eu fazer um refresh aqui. Nós temos agora as tabelas todas criadas aqui também e a gente consegue, por exemplo, fazer um SQL e ver aqui a nossa tabela com as informações que nós temos aqui dentro. Então, vamos ver se está funcionando a nossa API. Nós vamos fazer um request. Então, vou enviar aqui um request e continua funcionando a nossa API, só que agora com o MySQL. Voltando aqui no application.properties, isso aqui a gente só recomenda fazer em ambiente de desenvolvimento. A gente também não vai deixar o nosso usuário ter acesso a comandos DDL, né? Onde você pode criar o banco de dropar o banco de dados, criar tabelas, dropar tabelas, modificar a estrutura da tabela. Então, a gente quer geralmente que o usuário tenha apenas acesso à leitura ao banco de dados e à escrita no sentido de poder fazer delete, update, insert, executar store procedure, se for o caso. Tá? Mas isso é em preparação para a produção. Uma outra coisa legal aqui, só para a gente poder fechar a nossa API do Spring, é a questão dos perfis no Spring. Então, aqui dentro do Resources, caso você queira ter o seu arquivo para desenvolvimento, caso você queira utilizar um H2 para poder fazer testes, por exemplo, e caso você queira ter a sua própria configuração de produção, onde a gente não vai colocar aqui o nosso usuário, a nossa senha, assim, em texto, vai passar isso como se fosse uma variável de ambiente para o nosso programa, depois que ele for feito o deploy em produção. Então, a gente pode ter arquivos de propriedades diferentes para cada coisa que a gente quiser fazer aqui na nossa aplicação. Então, a gente pode criar arquivos diferentes. Então, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e eu vou renomear. Esse aqui, por exemplo, vai ser o meu arquivo de desenvolvimento. Se a gente quiser, a gente também pode pegar um arquivo de testes e aí você pode depois utilizar esse perfil lá no seu ambiente de testes, né, para fazer os seus testes unitários, testes de integração e etc. Então, aqui no meu application.properties, eu vou deixar apenas o que é comum para todos os ambientes. Como, por exemplo, eu vou remover isso tudo aqui, porque vai ser a parte de banco de dados que eu vou deixar específica para cada ambiente. Então, eu vou remover. Aqui eu posso falar qual que é o perfil padrão que eu quero ativo. Então, por exemplo, agora que eu estou em desenvolvimento, eu vou deixar o meu perfil ativo como dev. Esse dev é exatamente esse hífen dev que nós temos aqui. Se eu quiser utilizar o arquivo de testes, eu posso colocar teste aqui, tá? Então, esse vai ser o meu arquivo de dev. Aqui em dev, eu vou remover tudo aqui e eu vou deixar aqui a minha configuração do MySQL. Essa parte aqui eu posso remover, porque isso tudo já está aqui nesse application.properties, então aqui tudo é o que é comum a todos os ambientes. E para o meu ambiente de testes, eu vou deixar um H2 aqui, porque vai que a gente precisa do H2 ainda, né? Então, eu vou remover esse resto aqui e eu vou deixar o H2. E aí, a gente pode voltar lá no nosso .xml e pode colocar o H2 de novo. Não tem problema caso você queira. E a gente pode especificar que é um banco de dados utilizado, por exemplo, só para testes, né? Então, vou vir aqui de novo,
colocar o H2 e vai voltar a ter o H2 aqui. E outra coisa que você pode fazer também é que aqui na nossa aplicação a gente tem, tá vendo? A gente está utilizando esse init database aqui e você pode especificar, eu quero rodar apenas se for o meu perfil de testes, por exemplo. Então aqui, olha, se for dev, aí sim eu executo, se não for dev, a gente não executa. Então aqui nós vamos importar o perfil. Então, é uma forma legal também de você parametrizar quais são as configurações que você quer utilizar no Spring. Para a produção, você pode criar aqui um outro arquivo também. Existem formas de você automaticamente inicializar o esquema da sua aplicação no Hibernate. Você também pode utilizar um arquivo SQL aqui para também inicializar dados, né? Então, enfim, existem maneiras diferentes de você fazer a mesma coisa. Então, a gente vai testar novamente a nossa aplicação, só vou ter certeza que a minha imagem está rodando aqui, o meu container. E nós vamos rodar novamente para ver se tudo continua funcionando. Então, aqui, ó, todo o SQL continua funcionando. E se eu enviar aqui agora uma API, a gente tem dados. Se eu quiser modificar aqui agora, eu vou vir e colocar teste. E eu gosto de reiniciar a minha aplicação, só porque a gente mudou bastante a configuração aqui. Aqui agora a gente está utilizando o banco de testes, né? A gente não está mais utilizando o MySQL, a gente voltou a utilizar o H2. Então, pode ser, ó, tá vendo, ó, não tem nenhum dado aqui, porque a gente apenas está rodando isso daqui no ambiente de desenvolvimento. Aqui a gente teria que inserir. Então, vou fazer aqui, ó, inserir. Agora sim, vou enviar um get e nós temos um curso. Então, uma forma bacana aí de você parametrizar de acordo com o que você estiver utilizando e na sua aplicação. Tá sem acesso ao MySQL, usa o H2 aqui no teste, tá conseguindo rodar o seu Docker na máquina, então utiliza aí o ambiente de desenvolvimento e você consegue parametrizar aí de acordo com os ambientes diferentes. Bem, com isso, agora a gente completa a nossa API. Nós já temos paginação, temos um banco de dados e na próxima aula a gente vai voltar para o front-end para a gente poder terminar o nosso CRUD. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!